Irmãos, hoje eu separei para vocês um testemunho muito forte, muito chocante, tá bom? Um testemunho da irmã Amanda Oliveira. Ela conta esse testemunho lá no canal Makir Podcast. Irmãos, ela passou por diversos abusos na sua infância. E isso se estendeu para sua próxima geração, né? Ela passou por momentos muito difíceis e devido a tudo isso que ela enfrentou na sua infância, ela consequentemente caiu no mundo das drogas, começou a ter diversos problemas espirituais. E você vai ver tudo isso nesse corte que nós estamos trazendo aqui. O episódio completo você encontra lá no canal Makir Podcast. Assista aqui esse corte comigo e depois assista o episódio completo que está na descrição desse vídeo. Entra lá no canal Makir, se inscreve, assista aos vídeos. Cada testemunho que eles postam lá edifica muito a nossa fé. Eu te peço para você se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Te peço também para você deixar o teu like nesse vídeo, porque isso fortalece muito o nosso canal. Te peço também para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com um amigo, com um familiar, nos seus grupos de WhatsApp. Eu sei que essa mensagem ela vai falar poderosamente aos corações. Deixa aqui nos comentários também de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Eu tenho certeza que a sua vida será edificada através desse testemunho. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH, que Deus abençoe. E assim, pastor, a minha história se inicia lá em Belém do Pará, né? Belém do Pará. Sim. Que idade você tem, Amanda? Eu tenho 30 anos agora. 30 anos. 30 anos. E 30 anos que Deus vem me fortalecendo aí todos os dias. Mas hoje você mora aqui na região? Sim, moro em Florianópolis. E veio com quantos anos de lá pra cá? Eu vim faz 3 anos, né? 3 anos. Vou fazer 4 anos já. Amém. E assim que eu puder iniciar, né? Não, fica à vontade. Tá, ok. A minha história começa lá em Belém do Pará, quando eu fui adotada por uma família, né? Essa família que conta uma história que até hoje eu ainda tenho dúvida, né? Da minha verdadeira história. Mas que Deus está se encaminhando de resolver tudo, né? Amém. E assim, eu fui adotada com 2 dias de nascido. E fui acolhida por essa família, né? A minha história dentro dela foi uma história assim de muito sofrimento, né? Muita, não sei nem especular assim a imensidão de coisas que eu passei, né? E no decorrer da minha infância eu sofria muito bullying, muita discriminação. Eu não entendia. Por diversas vezes, assim, eu não entendia. Por ser uma criança e também por ouvir coisas que, assim, eu não sabia o que era uma família, né? Para mim, a família era aquilo que pregavam na escola. Tipo, de levar na escola, de dar o que comer. Sim. De educar, né? Coisa que eu não tinha. Hoje eu tenho esse entendimento que eu não tinha. E por diversas vezes eu ouvi meu irmão, né, adotivo, falar assim:
não quero essa menina aqui. Ou, tipo, tira essa menina daqui, não é nem do meu sangue. De me negar comida, às vezes, assim, falar coisas horrendas. E por aí não parou, né? Que ele, por diversas vezes, além de falar esse tipo de coisas que me amedrontavam demais, ele me abusou, né? Dos 8 aos 10 anos. Nossa. E ele, tipo, quando ele falava as coisas pra mim, que quando ele ia fazer os atos, né? Ele era usado mesmo pelo próprio, né? Porque eu me entristecia demais, eu não entendia o porquê de um irmão estar fazendo aquilo. Ele usava diversas palavras, assim, quando eu dizia que eu iria falar pro meu pai ou pra minha mãe, que eu iria ser despejada da casa, né? Ele falava assim com essas palavras, e era o tempo daquela novela Chiquititas. Então eu via aquelas meninas órfãs, né? Dentro daquele orfanato. E automaticamente trazia medo. Aí eu trazia, tipo, várias coisas. Se eu saísse dali, eu iria parar no orfanato, com aquelas meninas tristes, né? Sem pai e sem mãe. Então eu não me via sem pai e sem mãe. Para mim mesmo, eles sendo todos errados, tortos, assim, agindo daquele jeito, mas eu não queria ficar sem um pai e sem uma mãe. Então eu sempre fui muito agarrada com meu pai, né, adotivo. Sempre, sempre. Até porque ele era uma figura, assim, que até um tempo atrás eu tinha como o meu herói. Sim. Sabe? E por diversas vezes eu perguntava pra ele, sabe? Eu dava sinais. Eu não tinha coragem de falar que meu irmão estava fazendo aquilo comigo. Eu imagino. Então, eu por diversas vezes dei sinais. Então, quando foi com 10 anos de idade, eu sei que foi dos 8 aos 10, porque, como eu já usei até diversas vezes essa expressão, assim, que traumas, eles acarretam a nossa vida inteira. Vem pela nossa vida inteira. Não tem como curar aquilo, só Deus mesmo, sabe? Para fazer a gente apagar. E com 10 anos de idade, eu brincando videogame. Nesse tempo eu era muito viciada em jogo. Eu tava brincando na casa de um vizinho. E nessa brincadeira ele não queria mais deixar eu jogar. E eu falei, deixa, meu pai compra pra mim. Meu pai me dá. E ele falou assim, teu pai? Teu pai nem é teu pai. Nossa. E pra mim aquilo ali foi impactante. Eu digo, como assim meu pai não é meu pai? Ele te achou no lixo. Brincadeira assim, de criança, né, mas de mau gosto. E aquilo ali, comecei a chorar e eu era muito chorona. Hoje eu entendo o porquê, né? Em tudo eu chorava, em tudo. E eu fui para casa. E nesse dia, meu pai costumava chegar bem tarde do trabalho, mas nesse dia ele já tinha chego. E eu fui correndo na rede, porque ele chegava do trabalho e ia deitar na rede dele na sala. E eu falei, por que tu tá chorando? Eu disse, porque o Fagner falou que o senhor não é meu pai, é verdade isso? Aí ele, essa menina, e começou a brigar ali daquele jeito. E me deitou lá na rede com ele e começou a explicar, né? Que ele era meu pai,
explicou do jeito que ele achou que era melhor para mim entender que eu não era realmente filha de sangue. Até Entendi. porque eles não me criaram falando que eu tinha vindo de outra família. Isso Então, veio à tona depois, então. Isso veio à tona depois, com 10 anos. Então, a partir desse tempo, eu não deixei mais meu irmão me abusar. Toda vez que ele vinha com aquelas coisas, eu vou te dar um salgadinho, olha, eu tenho R$2 aqui. E ele usava dessas artimanhas para me tentar. E eu fui me conformando com aquilo de certa forma, porque eu cedia já para ele, sabe? Nossa. Devido às coisas que ele me dava em troca. E eu não tinha entendimento que aquilo ali Sim. era muito ruim. Então, desde aí, eu me revoltei. Eu já era uma menina, assim, um pouco difícil de lidar. Eu entendo que, devido a tantas coisas que eu ouvia, eu comecei a virar um pequeno monstrinho, sabe? E foi horrível, porque eu fiquei revoltada, eu passei a responder mais, e eu já não deixava mais ele me abusar. E nesse contratempo, assim, que eu respondia para todo mundo, meu pai se separou da minha mãe, aí foi embora pro Rio de Janeiro. E a minha mãe sempre falava assim, olha, eu vou te mandar embora pro teu pai, porque eu não aguento. Ele pegou tu e agora deixa esse peso pra mim aqui. Então, era assim, muitas palavras de maldição que eu ouvia, assim, e aquilo ia me revoltando. E, de certa forma, assim, eu até entendo hoje, porque ela fala que eu amava mais ele, né? É porque meu pai, mesmo com todos os vacilos dele, assim, de beber, de chegar em casa embriagado, final de semana, não tinha um final de semana que meu pai não ficava sem beber. Então, ela falava isso, mas eu tinha, assim, mais amor por ele devido a ele me acolher mais. Quando eu ia conversar, ele conversava comigo e tentava me explicar para me sair daquela situação. E nesse tempo eu cheguei a morar no Rio de Janeiro com a minha outra irmã, me mandaram pro Rio de Janeiro. Aí eu fiquei nesse ioiô, sabe? E eu respondia pra minha irmã e eu batia no filho dela, eu batia no enteado dela. E nessa situação toda, a minha irmã dizia que não ia aguentar ficar comigo. Aí eu ficava ouvindo aquelas ligações de que ela iria me mandar de volta para Belém do Pará, porque ela não ia aguentar, que ela já tinha o filho dela, já tinha um enteado. E nessa confusão toda, eu comecei a trabalhar lá para ajudar ela. Eu não sei se eu posso citar nomes, com o Seu Brasil, o sogro dela. E ele também me violentou, né? Me abusou. Eu, por estar acostumada já, né? Acostumada não. Tipo assim, né? Já acostumada com aquela situação. Entendi. Né? Que o homem poderia chegar, me violar a hora que ele quisesse. Sim. E em troca, me desse alguma coisa. Entendi. E ele me oferecia dinheiro, churros. E ele, sendo evangélico, me levava para a igreja. E nessa igreja ele vinha, me pedia... Na volta da igreja ele pedia para me beijar. Nossa. Entendeu? E assim, eu fui criando... Que idade você tinha nessa época? Já há 11 anos. E eu vou até ressaltar aqui, que eu acabei esquecendo, né? Pulei. Nesse meio tempo do meu irmão, também o meu tio, né? Irmão do meu pai, chegou por diversas vezes a também me abusar. Em troca, que ele me dava, assim, dinheiro, salgadinhos. Ele comigo e com a minha prima. Nossa. Até isso eu pego muito... Fiquei muito triste, porque depois de um tempo isso veio à tona, né? Eu quis falar, falei pro meu pai. E ele não fez nada. Entendeu? E você vai lá entender lá na frente. Então, nessa confusão toda, eu fui sofrendo, fui levando, né? Daqui pra lá, e chuta pra cá, chuta pra lá. E com 14 anos de idade, eu
tive a minha primeira relação com, né, ato mesmo, Aham. de sexual, né, com um vizinho, né? E eu me apaixonei por esse vizinho e via nele, tipo, alguém que eu fosse escapar daquela casa. Entendi. E nessa confusão toda, eu tinha umas amigas que viviam bebendo vinho, né? Na saída da escola, tudo. E eu comecei a me envolver com elas. E eu já, monstrinha, virei monstrão, né? Tudo que o inimigo queria, eu decidindo totalmente errado, né? Mas não tinha entendimento. E nessa minha saída pra beber, na saída da escola, eu fui violentada, né? Violentada assim, abusada novamente, mas eu não, sem meu consentimento, porque eu não tava sóbria. Entendi. Entendeu? Eu dormi em cima de um bilhar e essa pessoa que me violentou ali em cima do bilhar. Quando eu acordei, eu senti, né, que eu tava, tipo, suja, Aham. mas também não levei adiante, né? Pra mim, eu tinha urinado, feito alguma Sim. coisa e perguntei pra essas minhas amigas o que tinha acontecido. E elas falaram, não, tu ficou muito bêbada e tal, e tu dormiu, olha, teu pai tá atrás de ti. Vai, e eu tinha, assim, muito medo, assim, respeito, na verdade, pelo meu pai. E voltei pra casa. Nisso, eu, como de praxe, apanhei bastante, né? Mas, enfim. Nessa loucura toda, eu engravidei. Nossa. Eu engravidei e não foi do rapaz que eu tava me envolvendo. Foi do ato. Foi do ato que eu sofri. E foi bem louco, assim, a descoberta da minha gravidez, porque eu sempre à tarde ia conversar com umas amigas na calçada, ficava na rua brincando. Eu tive, assim, uma infância, sabe, de brincar mesmo. Sim. E nessa conversa tava a mãe dela e ela, falando sobre menstruação. Aham. E nessa conversa ela falou, e tu, Amanda, já menstruou esse mês? Eu digo, eu não sei não, eu acho que... Mas vem todo mês porque ninguém conversava comigo sobre isso. E eu falei, eu acho que esse mês não veio não. E ela falou, Amanda, então tu tá grávida? Eu Isso disse, com que idade? 14 anos. 14 anos. Eu disse, não tem como. Não tem como. Quando tu tem relação, tu usa preservativo? Eu disse, uso. Só um dia que estourou. Falei assim. Aham. Nessas palavras. E ela falou, não, então vem aqui amanhã que eu vou fazer o teste. Eu disse, tá, tudo bem. Como marcado, fui no outro dia. Ela comprou um exame de gravidez e fez o teste. Só que eu e essa minha amiga até, pra rir assim, né? O meu pensamento era que se eu jogasse água ali dentro daquele xixi, iria dar, né, errado. E eu peguei e coloquei água dentro da urina. E ela fez o teste e mesmo assim deu positivo. Aí quando deu positivo eu falei, não tia, desculpa, eu vou lhe falar. Eu joguei água dentro do xixi. Aí ela, não, mas não tem. Ai, que tu tá mesmo. Falou assim. Porque o certo era dar ao contrário. E tipo, eu não. E eu fiquei, né, com medo. Olha, a única coisa que eu vou poder fazer por ti, Amanda, é conversar com um rapaz, né? Não vou citar nome aqui. E com teu pai. Eu disse, não, por favor, não. Meu pai não. Ela falou, não, eu vou ter que conversar. Resumidamente, ela conversou, meu pai fez com que essa pessoa que eu tava me relacionando me assumisse, eu fui morar com ele. E nessa decorrência, assim, de tanta guerra, tanta coisa na minha cabeça, eu comecei a judiar dele. Eu comecei a criar nojo da cara dele. Ele bebia final de semana, eu via ele transar com a vizinha.
E aquilo foi me criando nojo, e a barriga ia crescendo e eu criando nojo dele. E eu tive a criança. Essa criança nasceu, ele fez exame de DNA e deu que não era filho dele. Nossa. E aí que começou, assim, a grande revolução monstruosa na minha vida, porque eu já ali dentro daquela casa, pensando que eu iria ter paz, iria ter uma família de verdade. Aí eu me encontrei nessa situação, né? Tipo, dele falar que não iria ficar comigo, que eu iria voltar de novo pra casa dos meus pais, que não teria como eu ir criar aquela criança. E eu voltei pra casa dos meus pais, meu pai me aceitou de volta, mas assim, eu sofria muito. Eles tentavam me ajudar, mas ao mesmo tempo que eles me ajudavam, eles me violentavam psicologicamente, falando que eu iria ter 5 filhos, que eu era uma vagabunda, essas coisas assim, de as piores possíveis que o senhor possa imaginar. E aquilo foi acumulando na minha mente, fui criando força para fugir de casa. E ela completou 6 meses, eu fugi de casa. E antes de eu fugir de casa, eu falei pra ela que eu iria me salvar e iria voltar pra salvar ela um dia. E fugi. E nessa minha moradia na rua, eu aprendi muita coisa ruim. Quando a gente não tem instrução familiar, realmente a gente se perde. A família, Deus que nos deu. E a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Hoje eu tenho total conhecimento de que se não fosse Deus na minha vida, nem aqui eu tava contando isso agora. Eu creio. E eu fui pra rua, me envolvi, né, com as piores pessoas possíveis. Eu tinha que me relacionar, cheguei por diversas vezes me relacionar com uma pessoa dele, um senhor de idade já. Ele falava, tu vai dormir aqui, mas é o seguinte, eu vou ter que, né, me masturbar e tal, e não quero nada, só quero isso. E eu ficava naquela agonia toda noite, quando eu não tinha onde dormir, que eu ia pra casa de algum colega, alguma coisa, eu tinha que passar por aquela tortura. Nossa. Dele fazer aquele ato em cima de mim e deixar eu dormir no chão. E quando dava 6 horas da manhã, ele, bora, Amanda. Levanta que eu vou trabalhar. Eu digo, deixa eu dormir mais um pouquinho. Porque às vezes ele demorava às vezes demorava de 2 horas pra conseguir, sabe? Chegar lá, devido a ele estar bem idoso. E eu ficava naquela agonia, ele me mandava embora e eu ia pra frente da padaria. E na frente da padaria eu ficava esperando, né, a mulher mandar eu jogar o lixo pra mim ter o que comer. Então, aqueles 4 pães que eu pegava, eu comia 2 e às vezes deixava 2, porque eu não sabia se eu iria ter onde comer depois. E eu fui ter contato, né, com pessoas totalmente, né, maliciosas, porque eu falo intencionais, que já vieram sabendo da minha inteligência, sabia que nessa minha ida ao Rio de Janeiro eu tinha aprendido a dirigir e tudo, me fizeram convite para mim fazer um assalto, né? E eu disse, bora, o que é que eu tenho que fazer? Eu não vou matar ninguém, né? Não, é só pra te dar a fuga. E eu fui, né?
primeira vez e deu errado. Na primeira vez. Né, Tipo, de cara. de cara. Tudo foi Deus. De cara. Na fuga, tava tendo uma blitz da polícia. Eu consegui passar pela blitz, né? E nessa loucura, lá na frente eles conseguiram, né? Pegar a gente. Porque ele não sabia pra onde levar o carro. E fui, né? Fui detido no data, tudinho. Só que no segundo dia eu saí, na primeira audiência. E fiquei naquilo. Mas eu não queria voltar pra casa. Eu não queria. De jeito nenhum voltar ao que eu já tinha sofrido, sabe? Pra mim, era mais lucro estar naquele mundo. E eu fui criando força nessas coisas. E era um daqui, um dali, um me convidava, bora ali, vamos aqui. E comecei a ir pra festa, comecei a beber, comecei a ter contato ainda mais forte com o mundo do crime. Até que um dia, esse menino que me convidou falou assim, olha, bora levantar um dinheiro ali e tal. E eu fui. Nisso, eu tive o contato assim que eu falei, não quero isso mais pra minha vida. Eu peguei, fui e deu errado de novo. Não, deu errado não, deu certo, né? Que não era o que Deus tinha me projetado pra ser. E fui presa nessa com 16 anos. E eu fui presa, fiquei 43 dias. Né, na ressocialização, lá em Belém do Pará é DATA, Divisão de Atendimento ao Adolescente. E lá eu tive contato com muitas meninas, assim, que, meu Deus! E eu falava, assim, brevemente pra elas que eu não queria aquela vida, eu não sei nem por que eu tava naquela vida. E eu me empenhava em tudo, nos cursos, sabe? E elas tinham inveja de mim, falavam assim, nossa... Como é que tu pode estar fazendo essas coisas com tanta perfeição? É porque tu quer te amostrar, tu quer dizer, não, é porque eu sou assim mesmo. E eu não entendia. Eu sei que essa reviravolta, meu pai me fez um pedido, né? E como eu citei, né? Ele sempre foi meu herói. Ele era meu herói. E ele falou, minha filha, por favor, não faz mais isso. E eu vi ele chorar. Pedindo para que eu não fizesse mais isso. Eu prometi para ele. Eu tinha uma coisa comigo que eu falava palavra de escoteiro, né? Sim. Eu prometia falando a palavra de escoteiro. E prometi para ele que ele nunca mais ia na porta de uma delegacia atrás de mim. Que eu ia dar a volta por cima e que eu iria ser o orgulho dele. E nessa confusão, ele me deixou na casa da minha avó e dizia, não quero ficar aqui não. Não quero. Ele queria, né? Mas ele, me deixava lá e ia beber, ia fazer as coisas que ele achava certo. E eu fugi, de novo, não deu outra, acho que não deu 6 dias. Eu fugi, não quero ficar aqui não, nesse inferno. Que eu via muita coisa errada, mesmo eu não tendo entendimento e maturidade, eu via que ali era muita coisa errada. Sim. Minha avó apoiava um primo meu que, espancava ela quase todo dia, assim. De empurrar ela e ela botar a culpa em mim, sabe? Pro meu pai me bater. Mas graças a Deus ele nunca me bateu. Né? Eu sempre falava a verdade pra ele. Sempre. Eu passei a mentir com o tempo. Pra ele, assim, porque eu já não aguentava mais falar a verdade e ele não fazer nada. Entendi. E foi isso, pastor, assim. E depois de um tempo foi que eu tive o primeiro contato com o lesbianismo, né? Pra mim, eu não queria homem nenhum na minha vida. A velha criatura, o diabo setava a cabeça, assim, que eu só iria encontrar amor numa mulher. Que a mulher conseguiria me entender, que a mulher conseguiria me tocar, entendeu?
várias outras coisas, assim, que passavam pela minha cabeça. Caramba, o diabo é sujo mesmo, né, cara? Sim. Ele fez todo um trabalhar lá atrás, cara. Lá atrás. Porque eu não consegui olhar pra um homem e sentir desejo. Caramba. Só numa mulher. E foi meu primeiro contato, né, com lesbianismo foi com 17 anos. Eu conheci uma jovem, né, da minha idade, e a gente começou a se relacionar. Ela tinha namorado, a mãe dela é da Deus e Amor, né? Então, assim, eles eram muito... Ela era muito rígida com a filha dela, né? E eu entrei na vida dela, a gente fugiu, com 18 anos a gente tramou uma fuga, eu e ela, né? Eu disse, aqui na casa da tua mãe a gente não vai conseguir ficar. Então a gente vai ter que fugir e ser feliz juntas. Coloquei isso na minha cabeça e fiz, né? No dia, ela completava aniversário dia 21 de dezembro, 18 anos. E na nossa cabeça, tipo assim, eu não posso fugir contigo, porque, eu tenho 18, eu já fiz 18. E tu vai fazer 18, então eu vou completar os 18 que a gente pode fugir. A gente era tão imatura e sem juízo que, sabe, a gente queria ganhar o mundo e não sabia como. Queria ser feliz e não sabia como. Era tudo que o inimigo queria, né? E eu fiz isso. Fui. Fugimos. Ela fez dia 21 de dezembro. Quando foi dia 23 de dezembro, antes do Natal, a gente fugiu. Nossa. E foi aquela confusão. Um amigo meu, de infância, nos apoiou. Ele gay. Deu todo o suporte pra gente, deixou a gente dentro da casa, as irmãs dela ligavam, olha, eu vou mandar te prender, não sei o que. Eu disse, não, agora ela já tem 18. Agora não tem mais o que fazer. E ela batia de frente, enfim. Nesse relacionamento durou quase 6 anos. É pelo meu cálculo, né? Eu não sei se foi mais. Mas, assim, foi muito turbulento. A mãe dela, tipo, já não me aceitou como mulher dela, mas, tipo, já me aceitava na casa, assim, pra ver a filha dela ali perto. E a gente chegou aí pro Rio de Janeiro, tentou a vida, voltamos. E nessa minha volta do Rio de Janeiro, tipo, eu já tava com uma cabeça totalmente estruturada, assim, já não tava mais com aquela cabeça de, eu quero me vingar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero, sabe? E eu falo assim, né? A Tatiane, ela foi não sei se eu posso usar esse termo, um instrumento também na minha mão para me orientar nessa maturidade, nesse laço de família, que eu comecei a ver o que era realmente uma família. Eu comecei a ter contato, assim, com os sobrinhos dela, tudo. E ainda teve um episódio, quando a descoberta dela que eu tinha uma filha, foi bem hilário. Foi dentro de casa, ela conseguiu me aproximar da minha família um pouco, conseguiu me aproximar da minha filha, né? Mesmo ela não sabendo que era minha filha ali, a minha irmã, sem querer, contou, né? E a gente teve uma briga, assim, muito, muito feia, porque ela falou que eu nunca poderia negar uma filha. Só que, assim, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho, porque eu não tinha criado amor na criança. Entendi. Hoje eu amo a minha filha com todas as forças, é o meu único sangue, né? E nesse tempo todo, a Tatiane sempre lutou, e eu já tinha tido contato com a droga, né? Primeira vez que eu tive contato com droga foi um cara me ofereceu R$5.000 na época e eu aceitei. E tipo, nessa confusão toda, ele me encontrava todos os finais de semana pra me dar dinheiro, em troca eu ficar cheirando cocaína com ele. Olha. Ele era um bancário, muito dinheiro. E eu mentia pra Tatiane, tipo, eu me encontrava com ele, ficava nessa
perturbação, que eu falo que é uma perturbação, a vida da Sim. cocaína. E foi horrível, horrível. Eu perturbei a vida da Tatiane, fiz uma grande confusão na vida dela. Já pedi perdão, né? Porque eu batia nela, cheguei a fazer coisas assim que eu via, né? No meu dia a dia, na rua, em tudo. Pra mim era normal alguém, quando eu estivesse furioso, bater. Eu era um marginal. Meio que a lei da rua, né? Meio que a lei da rua. Se tu não bater, tu vai levar. E pedi perdão pra ela já, né? E chega a pior parte, né? Agora, que é a parte mais impactante da minha vida, que eu falo que o trabalhar de Deus, ele é incrível, 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 incrível. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Por tudo que Ele vai fazer. E nessa minha separação da Tati, eu me joguei total na cocaína. Me joguei nas drogas, em tudo. Mas no fundo, aquela esperança de que um dia eu iria ter uma família. E eu cheguei a ponto, sim, de querer me matar diversas vezes, sabe? De botar a arma na minha cabeça. E dizer, poxa, meu único esteio, meu único alicerce, a pessoa que eu tanto amava me deixou. E ela não conseguia mais lutar comigo, porque eu já estava perdida mesmo. E glórias ao nome de Deus por isso, né? Que hoje ela tem uma família linda. E sou grata a Deus, né? Pela vida da Tati. E eu me joguei totalmente nas drogas. Eu fiquei 6 meses, contados, perdida, muito perdida, assim, tipo, sem direção. Diversas vezes eu falo assim, meu Deus, cara, porque eu tô passando por isso? Porque em tudo eu queria simplesmente fugir de todos aqueles abusos que vinham na minha cabeça. Tudo. A única fuga que eu encontrava era na cocaína, só que com o tempo aquilo ali foi consumindo a minha vida. E as pessoas passaram a me olhar como a viciada, né? Mesmo eu proporcionando tudo, mesmo eu fazendo de um tudo para as pessoas estarem felizes, aquilo ali tudo era só uma ilusão. Foi quando eu vim morar aqui para Florianópolis. Eu tenho um sobrinho que cresceu comigo, o Aleph. E, tipo, ele sempre foi, ele e o André como irmão pra mim. A gente cresceu todo mundo juntos. Ele teve uma filha, a Laura Sofia. Nossa, a Laura é uma bênção. Ela veio assim pra iluminar a minha vida, sabe? A Laura nasceu e eu passei a ter contato, né, com a criação dela. Eu comecei a morar com a minha irmã. E obrigada. Eu passei a ter contato, assim, com a neném, né? A ver o que era um amor de uma mãe com uma filha, a Roberta, uma grande mãe. E até agradeço, Roberta, que fique gravado isso pela felicidade que tu gerou dentro de ti, que Deus gerou na nossa vida, que gerou na nossa família. Bem. E eu comecei a ver a Laurinha, sabe? O sorriso da Laura, tipo, eu queria ter vivido aquilo com a minha filha. E dentro da casa da minha irmã, a gente começou até falar que era o BBB, sabe? Porque entrava e saía gente, mas a gente era feliz daquele jeito ali. E eu cheguei a trazer a minha filha pra morar com a gente nessa casa. Conversei com a minha irmã, devido
A Isha também tem uma ficha, né, extensa que a gente fala devido às revoltas, Sim. né, as coisas que ela vinha sofrendo e eu não tinha, né, esse domínio, assim, de ver agora o porquê ela se tornou, né, aquela menina revoltada. Eu não me colocava, às vezes, no lugar dela. Ela veio morar com a gente e tudo ia muito bem, né? O diabo não contento. Um belo dia eu tava dentro do meu quarto. A Tati me mandou mensagem. Amanda, eu quero conversar contigo. E nessa mensagem, ela ficou uns dias, tipo, querendo falar e não falava. E eu falava, fala. E ia chegando perto do meu aniversário. Ela, não quero estragar teu aniversário. Porque sempre pra mim, meu aniversário foi, assim, as datas mais memoráveis pra mim. Pra mim era um renascimento. Todo o meu aniversário. Eu sei que ela me contou. E ela falou que o meu sobrinho, que eu criei como um filho, tinha abusado da Isha, né? E quando ela me falou isso, eu... Não é possível. Não é possível. Não é possível. E um dia antes ele tinha ido beber com a gente, lá na casa da minha irmã. Eu falei, não é possível. O Xande, tu tem certeza? Eu até duvidei, pensando que era fofoca aquilo. O Xande toma uma iniciativa, faz pela tua filha agora. E ela sempre me pegou nisso. Faz pela tua filha. E eu não acreditei. Quando eu vi as mensagens, os prints dele dizendo pra ela fazer o teste de gravidez, entendeu? Aí veio um filme, pastor, na minha cabeça, assim, meu Deus, não é possível. E sendo que eu, através da mãe dele, né, o pedido da mãe dele, tinha trago ele. Que eu vivia viajando Belém, Rio de Janeiro, e nessas minhas idas até Belém, eu trouxe ele. Tinha um mês que eu tinha trago ele. Ah, pastor, meu coração explode, assim, sabe? É muita coisa. Eu não consigo falar, assim, o que eu senti naquele momento. E falo, eu senti mais por ele. Porque ele eu tive contato. Ele eu cresci, tipo, ele cresceu, eu fazendo as coisas por ele, pela minha irmã, sabe? Eu disse, eu não aceito passar por isso. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. E foi que eu denunciei. Olha. Ele. E nessa reviravolta eu descobri também que meu irmão tava abusando dela, né? O mesmo que abusava de o você. mesmo que abusava de mim. Nossa. Tinha abusado dela. Meu Deus. E era o que o inimigo queria dentro do meu ser, tipo, destruir mesmo. Tipo, opa, agora que tu tá assim, calminha, né? Com uma maturidade melhorzinha, vendo aí Vamos desconstruir de novo. vou destruir tudo. Aí comecei, tipo, a querer justiça. Tipo, nunca passou pela minha cabeça de eu matar meu sobrinho. Nunca. Mas eu falava, perante a Deus, que tá no céu e que me rege todos os dias, eu falava, eu quero justiça, Deus. Eu quero justiça. Eu levei a minha filha pra fazer IML, só que não constou mais nada, né, dentro Sim. dela. E eu ouvi a minha irmã falar, olha, ela não podia estar grávida, porque ele só fez anal, não sei o quê. Nossa. E, tipo, ela com 11 anos e ele, na época, tinha 19 ou 20. Eu dizia, não é possível, cara. E vocês ficam, né? E eu, quanto mais eu queria fugir daquilo, mais eu, sabe, criava aquela sede de justiça.
E foi que eu caí numa depressão. A Isha, revoltada de um lado, me rebatia. E nos depoimentos ela mentia. Eu falava, o que tu quer, minha filha? Pelo amor de Deus, cara, eu tô do teu lado. Não faz isso comigo. Teve uma vez que eu, estourei dentro da delegacia com ela. Perdão, Deus. Porque eu falei, eu disse, não é possível, cara. 2 gerações aniquiladas. Eu não aceito isso, Aisha. Por favor, Aisha, fala a verdade, cara. Fala a verdade, não mente. Eu sou tua mãe, Aisha. E ela me jogou na cara. Tu fugiu. Tu não gosta de mim porque eu sou preta. E eu falei, quem te falou isso, Aisha? Que eu não te amo por causa disso. Minha avó, minha tia falam que tu não gosta de mim porque eu sou preta. Tu nem gosta de mim. Que justiça tu quer? Eu disse, naquele dia eu falei, Aisha, a partir de hoje, eu não quero mais saber de nada. Já que tu vai ficar do lado da mentira, Aisha. Eu não quero ficar do lado da mentira. Eu sou do lado da verdade e da justiça. Mas pra mim, fazer justiça por todas nós, não só por mim e por ti, mas por todas as meninas que já sofreram, tu precisa falar a verdade. Entendeu? E nessa confusão, eu comecei a descobrir várias coisas do meu tio que me abusava, do meu irmão, e era conversa daqui, conversa dali. E uma irmã minha, pastora, uma vez, eu ainda estava morando na casa da minha irmã, a irmã gêmea do Alexandre, né, do meu sobrinho, foi lá, a irmã gêmea, no caso da minha irmã, né, a tia do Alexandre, foi lá, ela é pastora, chegou pra mim, falou assim, Amanda, eu vim aqui falar algo de Deus pra ti. Eu disse, olha, se tu vier falar de Deus, tudo bem. Mas se tu vier falar alguma coisa daquele lá, melhor tu sair agora do meu quarto. E ela pegou assim, não, e começou a falar de Deus, porque Deus era perdão, Deus não sei o quê. Só que aquela coisa, quando você vai pregar, você tem que saber como abordar e o como abordar. Sim. Pra mim, naquele momento de raiva, de fúria, que ela tava dentro do meu quarto, eu já depressiva, não queria comer, não queria nada, só vivia dentro do meu quarto. Minha irmã tinha que bater no quarto pra mim comer. E ela ir lá pra dizer perdão. Eu digo, vai com o teu perdão pra baixa da égua. Peguei um pedaço de pau e queria bater nela e foi mal confusão. Ela disse, então tá. Né? Até mesmo falou em casar a minha filha com o Alexandre, meu sobrinho. Eu digo, o quê? Que negócio é esse? Amanda, volta atrás, tu pode estar destruindo uma família. Destruindo uma família? Ele já me destruiu. Eu era como uma mãe pra ele, uma tia-mãe dele. Sabe? Ele não pensou na hora que ele foi fazer o ato, que ele foi fazer lá atrás, como ele usou o termo pra mãe dele. Ele não pensou na tia dele. Pensou, como todas as vezes eu ouvi, que eu era adotiva, que eu não era da família. E que se não tem sangue, não é família. E eu amo demais essa família, mesmo sendo toda torta, sabe? Eu vejo que precisa de Deus ali. E ela foi embora, eu decidi que eu ia embora da casa da minha irmã, que eu não queria mais ficar assim, tendo contato com eles. Falei, não, eu não vou conseguir viver aqui. E fui embora. Fui embora, pastor, e decidi viver minha vida só. Falei, agora eu não tenho mais filha. A minha filha me abandonou mesmo. Agora é eu. Só eu e Deus. Falava assim. E fui morar sozinha, né? E nessa minha
ida morar sozinha, eu comecei a ter contato com várias pessoas, assim, da elite, de dinheiro, sabe? E cada dia mais eu me jogava mais nas drogas. Pra mim, a vida era essa. A minha vida era só uma e essa eu tinha que viver, né? A velha criatura falava isso. E eu falo assim, que é tudo coisas que o inimigo implanta na nossa mente. A minha vida é uma só. A minha vida é uma só. E comecei. Aí, um belo dia, eu recebi um mandado, né? 8h30, eu tomando café da manhã, eu recebi um mandado de justiça no meu prédio do meu irmão, pedindo 44 mil reais por indenização, por danos morais, devido a eu ter caluniado ele, de ter me abusado e abusado da minha filha. Tá brincando. Aí aquilo ali foi que, assim, o inimigo disse, não, tu tá muito quieta de novo, o negócio vai piar. E eu, do estado que eu tava, rebelde do jeito que eu tava, eu disse, não, agora ele vai ver. Agora ele vai ver e agora eu quero justiça, agora eu vou fazer de tudo, agora ele vai ver, agora eu vou falar a verdade mesmo. Se eu escondi por 23 anos do meu pai, porque eu contei só com 23 anos pro meu pai, e meu pai não acreditou. E hoje eu sei por que ele não acreditou. A minha família era uma família, tipo, totalmente normal, um tio abusar de uma sobrinha, entendeu? Já existia um certo machismo dentro do contexto. Sim, sim. E tu acha que isso pode ser também meio que cultural? Tipo, da região? Não sei. Acho que isso aí é legalidade mesmo. Não, sim, mas tipo, eu digo cultural da região do termo machista, né? Sim. Entendeu? Porque tem coisas que vêm já daquele negócio, tudo certo, isso é normal, mulher tem que ser isso mesmo. Sim. Mulher tem que se sujeitar. Eu ouvia diversas vezes isso dentro da minha família. Tipo, brigas de sobrinho, pegar faca com tio, tipo, ir pra matar mesmo, eu vou te matar, essas coisas aí do tipo. Então eu disse voltando ao contexto do processo, eu falei, né, que ele ia pra justiça. Aí fui, contratei uma advogada, tudo, e aí que começou mesmo, porque além dele, a minha irmã, mãe do Alexandre, me jogou também na justiça pedindo 44 mil por eu ter mentido do filho dela. Caramba. Ai, só Deus mesmo. Só Deus. Eu sozinha. Aí que chega, né? Após que vai começar, eu ter esse contato, ter tido esse contato, né, da oficial de justiça falando que tinha esses processos, né? Eu fiquei desesperada. Tipo, comecei a me relacionar com outra moça. Pra mim, tipo, ela também seria uma outra Tatiane. Pra te dar o suporte que sim, foi dado lá atrás. Sim. E, nossa, ela era tudo, assim. Eu falo... Não tenho de dizer de defeitos, sabe? Mas hoje eu tenho conhecimento que ela se afastou porque ela não ia aguentar aquele tranco, sabe? Eu me dei super bem com ela ia em casa e tal. E eu passei a amar ela, tipo, em tão pouco tempo. Amar e... Do nada ela me bloqueou das redes sociais, sem dizer nem porquê, nem porém, nem pra quê. Só falou que não queria mais falar comigo. E foi o que o inimigo queria, mas Deus já tinha
feito algo maior, né? Porque Deus, ele é assim. Ele nos mostra todos os dias que ele é Deus. A minha vida, pastor, depois que eu tive essa notícia, era perturbar a vida dela, tipo, mandar mensagem, por quê, eu quero saber e tal, essas coisas assim, e me trancava. Após isso, me trancava e começava a cheirar cocaína. Se afundar mais. Cheirava todo dia, pastor. E eu já passei de todo final de semana, um dia ou outro, eu passei a usar todo dia. Só fazia atravessar a rua de casa e num dessas loucuras, né? Eu já consegui, eu ficava ouvindo vozes. Boa, passava o efeito da droga, tudo eu ouvia vozes, tá uma fracassada. Te joga daqui. E quando eu usava cocaína, apurava mais. Eu dei entrada 2 vezes no hospital psiquiátrico. Eu corria, louca, tipo de uma ponta a outra da casa. Tem gente aí. E os meus colegas que também usavam não aguentavam ficar comigo. Não aguentavam. Porque era muita loucura. O diabo queria me matar na loucura e me fazer me jogar. Foi que no domingo eu cheguei, né, fui pra festa, cheguei e comecei a usar cocaína e falei, eu vou morrer. Hoje eu vou me matar. Hoje vai ser o último dia de loucura, porque eu não quero mais viver isso. E comecei a usar cocaína. Peguei mais e mais e mais. E nessa loucura, eu ficava na frente do espelho dizendo, não me reconheço. E no terceiro dia, essa loucura passou 3 dias, de domingo até quarta-feira. Eu, já muito enlouquecida, muito. Eu me tremia todinha. Eu fui pra frente do espelho. Não me reconheço mais. Tipo, eu vi um homem. E eu falava assim mesmo. O que é que tu quer? Loucura. E eu tinha entrado em contato com uma colega, uma vizinha, pra saber quem era que tava fazendo feitiçaria pra mim. Me dá o número do teu pai de santo aí, que eu quero ver quem é que tá fazendo feitiçaria pra mim. Entrei em contato com o pai de santo. O pai de santo falou 6 horas só que podia consultar. E 4 horas da tarde, eu fui pra sala da minha casa, me tremendo toda. Eu sentei e falei, aqui eu vou morrer. Aqui vai ser o lugar que eu vou morrer. Eu vou abrir toda a casa, porque pelo menos para me encontrar o meu corpo. E mandei mensagem pro zelador. E eu tinha pensado lá na minha cama, a fome que eu tava e que eu não tinha nem o que comer. Feito, né? Eu não tinha força para fazer comida. E o zelador prontamente foi até mim e falou que ia levar uma quentinha para mim. Né? Ele falou, tu já comeu? Eu digo, 3 dias que eu não como e não bebo água. Eu tô ali naquela garrafa de gin, eu vou me matar. E eu já falei com o pai de santo, e eu falava assim. Ele falava, Amanda, não fala com essas pessoas não. Eu acho que eu tenho um amigo ali, pastor, e ele talvez possa, tu aceita uma oração? E eu falei, tá, mas marca com ele outro dia, porque hoje eu vou consultar o pai de santo. E fiquei nessa loucura. Comi um pouquinho só e fui pro sofá. No sofá me bateu o desespero. Eu vi ali a morte. Na minha frente. E eu dizia alucinação, e para. Eu ia pra dentro do banheiro, me olhava no espelho e via aquela coisa feia. Sensação de morte, né? E eu sentei... Não é possível, eu vou morrer. E eu comecei a me desesperar. E eu comecei a clamar a Deus. Deus,
Se tu realmente existe, Pai, por favor, me ajuda. Me ajuda, Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. Me socorre, me salva, me transforma. E comecei a clamar muito forte. E veio na minha mente, muito forte, né? Coisa de louco, sabe? Vai em cima da tua cama, que lá tem a resposta. E quando eu cheguei, pastor, em cima da minha cama, eu cambaleando, do jeito que eu tava, eu digo, eu tô ficando doida. Tava esse livro aqui, que eu ganhei num retiro que eu fui em outubro. E eu dormia com ele todo dia. E todo dia eu ia ler. E nunca li. Eu dormia agarrada. Eu, cheirada de cocaína, eu dormia agarrada com o livro. Hoje eu vou ler. E nessa coisa eu dormia. E o mover de Deus foi tão grande nesse dia, que ele vai lá em cima da tua cama que tu tem a resposta. E tava nesse livro aqui, ó. Eu fui logo aqui, ó. Seja bem-vinda, minha princesa, e prepare o seu coração para 3 dias do cuidado dos céus para com a sua alma e o seu coração. Permitir-se ser curada é um privilégio para quem quer crescer em Deus e alcançar novos níveis. Somente pessoas curadas têm poder para ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Sem ajustes na alma, não temos êxito no nosso relacionamento com os outros, nem conosco, muito menos com a nossa família. Temos que conhecer que no decorrer da vida a alma recebe muitos conceitos errados. Quantas vezes nós mesmos sem saber, vamos recebendo tantas cargas que não são nossas. E por isso sentimos-nos cansadas e entristecidas. Quando há chamada de Deus para nós é vida em abundância. Quando nos permitimos ser curadas, deixamos morrer o que não nos pertence e vemos brotar um novo de Deus em nós. Por isso, a partir de agora, você vai precisar tomar algumas decisões. E a primeira é: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observe os meus caminhos. Glória a Deus. Cara, quando eu li isso aqui, eu disse, não, Deus, tu existe mesmo. Tu existe, cara, e tu gosta de mim desse jeito. Tu me ama desse jeito, do jeito que eu tô aqui toda suja. Como é que tu pode me amar desse jeito? Todo mundo virou as costas pra mim. E eu folhei, né, e lembrei, né, todas as vezes que eu ia na igreja só em busca de amenizar aquilo que eu tava sentindo naquele momento, mas nunca dava um passo pra Deus. Sim. Sabe? E aqui, ó, muitas vezes buscamos por Deus a fim de que nossos problemas sejam solucionados. Queremos que Ele atinja o ponto onde se encontra a nossa dor, pensando que é naquele tumor alojado, naquela pessoa que nos traiu, na conta bancária que está desfalcada, ou até mesmo naquele familiar que nos feriu, nos frustrou, nos machucou. Esquecemos que é na nossa alma que os sentimentos se instalam. É no nosso coração que as dores se infiltram. Independente da causa, Deus, para resolver os nossos problemas, só nos pede uma coisa: dá-me teu coração. E foi incrível. E foi incrível quando eu cheguei no final que eu li. Eu acho que mais claro que isso, né? Eu acho que ele não poderia usar a maneira mais clara de se revelar a ti, né? Não tinha. Naquele momento, assim, ele poderia mandar o pastor ir orar, poderia mandar qualquer outra pessoa. Mas aí era algo humano, né, mana? Sim. Entendeu?
Porque na realidade tu escutou algo, né, que veio no teu pensamento, mas da mesma forma tu Eu não viu sabia. claramente que realmente era algo muito maior. Sim, Porque tu já tava tendo uma dificuldade com pessoas. e tipo, alucinando em Entendeu? E tudo. Deus não podia usar um humano pra te falar algo. Porque Verdade. você tava completamente, né, desacreditada com todo mundo. Verdade. Então ele teve que usar algo assim, tipo, cara, eu tenho que impactar ela. E foi as palavras que eu precisava ouvir naquele momento. Eu falei, cara, tu existe mesmo. E comecei a dizer, né, pra ele, mas tu sabe que eu vou ter que renunciar. Tu sabes que eu não tenho força. E mesmo acreditando e não acreditando, eu peguei um balde e fui pra dentro do banheiro e botei um monte de sal grosso dentro. Eu disse, Deus, eu sei que tu existe, mas agora eu vou tirar esses espíritos. Pra mim, eu precisava da água pra tirar os espíritos. Oh, Deus, tu é Mas ele maravilhoso. perdoa. Ele perdoa. Eu Ele acho que perdoa. nessas horas ele fica rindo. Meu Deus, o que tu tá fazendo, garota? Eu tô aqui. Eu fui pra dentro do banheiro, peguei e disse, agora eu sei que Deus existe. Agora eu vou tirar só esses espíritos que estão aqui. E vocês vão embora, tá? E vocês vão embora. Que agora eu sei que Deus existe. E peguei o Ficou salgado. Pronto. Cara, parece que tinham me dado uma pancada na costa. E aqueles negócios vieram mais forte. Tipo, vendo... Não era nem a água. Sim, Tipo, sim. ele... O diabo já furioso, digo, não, eu vou ter com todas as minhas forças agora. Eu vou usar todas as minhas ferramentas que eu quero hoje, ela vai se matar. Eu acho que ele já imaginava o que Deus ia fazer. Com o contato que eu Claro, tinha com tido certeza. ali. Ele é astuto. Fui pra dentro do meu quarto, digo, vou esperar agora. Sei que Deus existe. Agora eu vou saber quem me fez a feitiçaria. E depois eu peço pra Deus tirar. Ah, foi no Pai de Santo. 6 horas da tarde, eu lá, naquela agonia. Dava 10 horas da noite, mas não dava 6 horas. 6 horas da tarde, eu recebo uma mensagem. Amiga, Thaís, um beijo. Amiga, vamos pra igreja? E eu disse, vamos. Falei pra ela meu estado, né, pra Thaís. E a Thaís, um anjo de Deus na minha vida, porque ela toda quarta me convidava pra ir pra igreja. E tinha vezes que eu não ia porque eu tava naquele estado. Sim. Mas sempre quando eu podia, eu comparecia, né? Já tinha entendido o propósito de Deus. Sim. Aí eu disse, tá, amiga, eu vou. Mas eu falei, eu vou, mas eu sabia que eu não ia ter força. Aham. Eu tava muito fraca. 3 dias sem comer, sem beber água. Tava debilitada. Quando foi 6h04, o pai de santo mandou mensagem. Pode me ligar que eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer a consulta. E eu tinha esquecido de falar, quando eu tava nesse estado, eu trancava todas as minhas contas. Eu bloqueava e apagava aplicativo. E eu tinha mandado mensagem para um amigo meu mandar um Pix para mim, para me tirar lá na conta de um colega, para eu pagar o pai de santo. Aí veio isso, né? Do dinheiro que eu ia ter que pagar e da consulta. Eu disse, não, tá amarrado, Satanás, eu vou te bloquear. E bloqueei. Bloqueei, sem medo. E aquilo vinha, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer, tu é uma fracassada. E ao mesmo tempo que vinha aquele encorajamento. Vou pra igreja. Vai pra igreja, vai pra igreja. E eu comecei a me arrumar, tomei um banho e eu tinha medo da água quando eu tava assim. E eu já tinha me jogado na água e tomei banho e fui pra igreja, irmão. Eu já tinha aceitado Jesus ali no sofá. Eu falei pra ele, entra dentro de mim, assim, com essas palavras, entra dentro de mim. Se tu existe, me cura. Eu fui pra igreja e lá eu só tive a confirmação de Deus, sabe? Cheguei na igreja, eu tava muito mal mesmo. E o pastor começou a pregar sobre Pedro, né? E
Pedro, né, jogando a rede para buscar os peixes e tal. E eu falava, mas isso aí tem alguma coisa comigo. E nisso que ele começou a falar, e já começou a falar toda a minha vida lá em cima do altar. Eu digo, meu Deus. E aquilo, dá-me, filho, teu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vinha, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu liberto. Aquelas palavras assim que eu dizia, meu Deus, eu estou ouvindo nitidamente uma voz, eu não reconhecia essa voz. E ele falava, conhecereis a verdade vos libertará. Ai, disse, não é possível. Aí na hora do apelo, tem alguém querendo aceitar Jesus, se reconciliar. Eu ouvia isso todas as quarta-feiras. Mas naquele dia eu tava queimando aqui, ó. Meu coração, ele queimava. Ele queimava totalmente. E eu fui. E falei, Deus, tu sabes de todas as coisas, no meu pensamento, tudo. E tu sabe do que eu vou ter que renunciar daqui pra frente. Não me deixa passar fome. Não me deixa passar fome. E Deus é maravilhoso. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é tudo na minha vida hoje em dia, pastor. Que ele não me deixou. Desde o dia 10 de maio até o dia de hoje, sequer nem um dia passar fome.